Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e neste vídeo eu vou mostrar como criar o projeto na SegW e criar as entidades. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal. Se você puder, apoie o canal. As informações estão na descrição do vídeo. Eu criei esse roteiro para a gente seguir, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um pacote ABAP para jogar tudo que a gente está criando nesse pacote. A gente vai criar um projeto lá na SegW. Esse projeto vai ter o nome de ZOV, que é de Z Ordem de Venda. E o que a gente vai criar? A gente vai jogar nesse pacote aqui, ó, o Z Fiori underline 001, que a gente vai criar nesse primeiro passo, tá? E tudo que eu criar aqui, eu vou deixar público lá no GitHub, eu vou criar esse repositório. E depois, se vocês quiserem ver o código-fonte, ou até mesmo importar esse projeto dentro do seu ambiente SAP, do seu mini SAP, é só acessar o projeto e fazer o clone, tá, pessoal? Aqui, depois a gente vai criar as entidades que a gente vai utilizar nesse serviço. Então, como é um serviço de ordem de venda, vai ter a entidade de cabeçalho, que vai ser a OVCAB. Essa entidade vai ter os seguintes campos: o ID da ordem, que vai ser um número e vai ser um campo-chave. A data de criação, que é data e hora, no mesmo campo. Criado por, vai ser o nome do usuário que criou aquela ordem de venda. O ID do cliente, que vai ser um número. Total de itens vai ser decimal, né? Que a gente vai ter a opção de colocar centavos, né? Então, decimal. Total de frete, também decimal. E total da ordem, decimal. Esse total da ordem vai ser a soma do total dos itens mais o frete, tá? E, por último, o status, que vai ser um campo de texto com tamanho 1 e vai ter as seguintes possibilidades. N significa o status de uma ordem nova, L fornecida, F faturada e C cancelada. Tá? A gente vai ter também a entidade do item, que vai ser a OV item. Essa entidade vai ter os seguintes campos: o ID da ordem, o ordem ID, vai ser um número, vai ser chave. Item ID vai ser um número e também vai ser chave. Então, a chave do item é essa chave composta, tá? O ID da ordem vai vir aqui do cabeçalho. E o ID do item vai ser sequencial, né? Então, o primeiro item 1, o segundo 2 e assim por diante. O material vai ser um campo de texto, tamanho 18. Descrição, texto também, tamanho 100. Quantidade vai ser um número, quantos itens eu estou comprando naquela ordem de venda, por exemplo. Preço unitário vai ser decimal e o preço total também decimal. O preço total vai ser a quantidade vezes o preço unitário. E a gente vai ter mais uma entidade que vai ser para mensagens, tá? Quando a gente criar uma function import, a gente vai precisar retornar as mensagens. Então já vamos deixar criada essa entidade lá no nosso projeto da SegW. Essa entidade, diferente da ordem e do item, a gente vai importar os campos dela a partir de uma estrutura do dicionário. Então vai ser um cenário diferente aqui, tá? A gente vai usar essa estrutura aqui, BAP-RET2, para puxar os campos dessa estrutura, tá? Depois a gente vai gerar os objetos do nosso projeto na SegW, vai redefinir os métodos de cada entidade aqui. Lembrando, cada entidade vai ter o seu conjunto de métodos. Então, vai ter métodos do CRUD, né? Do CRUD-Q. Vai ter o método de criação, modificação, exclusão, leitura de uma entidade e consulta. Que a consulta poderia retornar mais de uma entidade, né? Então, você pode fazer filtros, ordenação, limitação, esse tipo de coisa. A gente só vai redefinir, a gente não vai implementar ainda, tá, pessoal? Porque esse vídeo é só para criar o projeto e as entidades, basicamente. A implementação de cada método eu vou ensinar no vídeo separado. Depois a gente vai registrar o serviço do nosso projeto na SegW e, por fim, vai atualizar o projeto lá no GitHub. Então, primeiro passo aqui, a gente vai criar o pacote. Para criar o pacote, a gente vai lá na EC80. Aqui já está pacote e a gente vai criar esse pacote aqui, o Z Fiori underline 001. Só colocar aqui, dar um Enter. Sim. Vamos dar uma descrição aqui. Objetos
para ordem de venda. Dá um OK. A gente vai criar uma request, tá? Então, vamos criar uma nova aqui. Curso YouTube Fiori Freestyle. A parte do back-end. Vamos salvar e seguir em frente. Pronto, pacote criado. O próximo passo é criar o projeto lá na SegW. Para criar o projeto, a gente vai lá na transação SegW, SEGW. A gente vai criar um novo projeto, então clica nesse papelzinho branco, criar projeto. O nome do projeto vai ser ZOV, então vou colocar aqui. Como esse projeto é sobre ordem de venda, vou colocar aqui ordem de venda na descrição. Tá? Esses outros campos não precisa mexer, a gente só vai informar o pacote. Se você não quiser transportar esses objetos, você pode deixar aqui um objeto local, né? Cifrão temp no pacote ou clicando nesse botão. Mas eu quero formar um pacote, então eu vou colocar aqui. Tá? A gente já criou esse pacote. Então eu vou seguir. Pronto. O projeto foi criado na SegW. Agora o próximo passo é criar as entidades. Para criar as entidades, você vai aqui nessa pastinha Data Model, abra a pastinha. E aqui nessa pasta Entity Types, você vai clicar com o direito e vai selecionar Create. A nossa primeira entidade é o cabeçalho da ordem de venda. O nome dela vai ser OVCAB. Você poderia colocar só cabeçalho, por exemplo, mas eu vou deixar aqui OVCAB, tá? Marque esse flag para ele já deixar criada a Entity Set. A Entity Set ela vai ser o mesmo nome da sua Entity com um set no final, tá? Então siga aqui. A entidade foi criada, agora você vai expandir a entidade e vai clicar 2 vezes nas propriedades, que seriam os campos dessa entidade. Então a gente vai criar todos esses campos, tá, pessoal? Para criar os campos, você vai clicar nesse papelzinho e eu já vou deixar várias linhas criadas aqui para a gente ir colocando os campos. O primeiro campo é o ID da ordem. Então, a gente vai colocando aqui, ó, data de criação, criado por, ID do cliente, total dos itens, total do frete, total da ordem e o status. Agora, esse campo aqui, ele é chave, então eu vou marcar aqui, tá? Como a gente tinha especificado, esse é o único campo chave da entidade de cabeçalho. Qual que é o tipo desse campo? Ele vai ser um número, então você seleciona aqui o tipo correspondente do OData para números, tá? A gente vai escolher esse aqui, ó, o edm.int32. A data de criação vai ser datetime. Criado por vai ser um texto, então a gente coloca string. O tamanho aqui a gente vai especificar 20. Então é nesse campo aqui, ó, o max length, tá? ID do cliente vai ser um número, então int32. Total dos itens vai ser decimal, porque a gente tem que exportar centavos, né? Então a gente vai colocar aqui tamanho 15 com 2 decimais, tá? A precisão é 15. E a escala aqui, que seria os campos decimais, 2, tá? Frete é a mesma coisa e total da ordem é a mesma coisa. Então vamos lá. Vamos só replicar aqui. E o status vai ser um texto, então coloque string e o tamanho dele 1, tá? Agora aqui no label, que seria a descrição do campo, vamos colocar id ordem, para ordem, data de criação, criado por, id cliente, total dos itens, total do frete, total da ordem e o status. Pronto, terminamos de colocar os campos da entidade de ordem, tá? Do cabeçalho da ordem de venda. Agora eu vou salvar, vou jogar na request aqui.
E a gente vai criar a nossa segunda entidade, que seria os itens. Então, o mesmo processo. Clica com o direito aqui no Entity Types, Create, o nome da entidade, OVItem, marca aqui para ele criar o Entity Set. Agora você expande o item, vai nas propriedades e a gente vai criar os campos do item. Então vamos lá. O primeiro campo é o ID da ordem, o ID do item, material, descrição, quantidade, o preço unitário e o preço total. Aqui, o ID do item, o ID da ordem e o ID do item, eles são campos-chave, tá? Então, vou marcar aqui ambos, porque é uma chave composta, tá? Beleza. Qual é o tipo do ID da ordem? Número. Então, EDM int32. Aqui também é número. Material vai ser texto, que é o string com tamanho 18. Aqui, descrição, texto também, vai ser 100. Próxima quantidade é número. E o preço unitário, decimal. O preço total também é decimal. Aqui é 15,2 e aqui 15,2. Pronto. Agora falta os labels, né? Aqui vai ser o ID da ordem. Aqui o ID do item. Material. Descrição. Quantidade. Preço unitário. Preço total. Pronto, vou salvar. Agora só falta a entidade da mensagem. Então vamos lá. Dessa vez a gente não vai criar manualmente a entidade, igual a gente fez com o cabeçalho e com o item. A gente vai criar a entidade e vai importar os campos a partir de uma estrutura que está lá no dicionário. Então como que a gente faz isso? A gente vem aqui no Data Model, clica com o direito, seleciona a opção de importação e você tem 4 formas aqui de importar. De um arquivo, de uma estrutura do dicionário, de uma RFC ou de uma ajuda de pesquisa. Tá? A gente vai escolher do dicionário. Então, seleciona essa opção. O nome da entidade vai ser mensagem. Então, vamos colocar aqui. Estrutura BAP. De qual estrutura a gente vai importar os campos? Dessa aqui, BAP RET2. Já vai criar a entity set. Vem aqui no próximo. Já é listado aqui todos os campos que tem nessa estrutura. Se você quiser importar tudo, basta clicar nesse checkbox. Ou se você quiser importar alguns campos só, você pode ir marcando, tá? Como eu quero importar tudo, eu vou marcar aqui. Vai no próximo. Aqui você pode mudar algumas coisas, tá? O nome, o label, e determinar a chave aqui do campo, tá? Só que eu não quero determinar a chave agora, porque eu vou adicionar um campo a mais depois, tá? Mas se o campo chave já estivesse aqui, você poderia marcar tranquilamente, tá, pessoal? Então, não vou marcar nenhum, vou finalizar. Pronto. Criou a nossa entidade de mensagem. Só que aqui já deu um erro, está falando que a entidade de mensagem tem que definir pelo menos uma propriedade-chave, tá? Um campo-chave. Vamos lá. A gente vai criar o nosso campo-chave, tá? Porque eu não quero nenhum campo que já está aqui. Então eu vou selecionar aqui a primeira linha e vou clicar no mais. Porque o papel ele coloca lá no final, tá? Então eu vou nesse maisinho aqui. E o nome do campo vai ser PK. Ele vai ser chave e vai ser um número. Vou deixar aqui o label como PK também, de primary key, né? Chave primária. E tá vendo aqui que todos os campos ele tem um ABAP field name. Como eu importei lá de uma estrutura, ele já linkou. Só que esse campo ele não está na estrutura, né? Então ele não vai estar aqui listado. Então o que a gente vai fazer?
a gente vai voltar aqui na entidade e percebam que quando a gente cria manualmente, não tem estrutura aqui. Como a gente importou, ele já setou a estrutura, tá? Então, você pode deixar dessa forma se você não mudar nenhum campo aqui, tá? Na entidade. Como eu adicionei o campo a mais, eu tenho que apagar isso aqui, porque senão ele vai ficar validando que não tem esse campo na estrutura. Então, para evitar esse erro, eu vou apagar aqui, tá? Só para ele não linkar a entidade com a estrutura, beleza? Tá, agora a gente vai salvar. E pronto, terminamos a parte de criação das entidades. O próximo passo é gerar os objetos. Para gerar os objetos, você vai nesse botão aqui, ó, nessa bolinha, que tem a parte vermelha e branca. É só clicar. Ele vai abrir esta tela, informando que ele vai criar essas classes, esse modelo técnico aqui, esse serviço técnico, tá? Então, não precisa mexer em nada, tá, pessoal? Ele já cria aqui no padrão. CCL, o seu projeto na SegW, aí tem a classe MPC e a classe DPC, tá? Lembrando, a classe que termina com ext, essa aqui e essa aqui você pode modificar. Essas classes aqui são geradas pela SegW e você só vai estender e, se você precisar, você modifica alguma coisa, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Pede um pacote, vamos jogar aqui no nosso pacote. Request. Pronto, já apareceu aqui as mensagens que ele já gerou os objetos aqui pra gente, tá? Se você abrir aqui nesse Runtime Artifacts, você consegue visualizar e acessar esses objetos. Por exemplo, se você clicar com direito, você pode ir lá no ABAP Workbench, né, na EC24, e modificar essas classes, por exemplo, tá? Agora, o próximo passo, a gente vai redefinir os métodos. Para redefinir os métodos, você vai aqui nessa pastinha Service Implementation e dentro dela você vai ver cada entity set que você criou. Então vamos supor, o cabeçalho da ordem de venda. Você abrindo, você tem acesso a cada operação do CRU de Q. Então cada entity set tem o seu conjunto de operações, tá? Se você quiser implementar essas operações, basta clicar com o direito em cima dela e selecionar Go to ABAP Workbench, tá? Dessa forma a gente consegue redefinir cada operação dessa. Então vamos lá. Ele só avisa aqui que o método não foi implementado ainda. É só dar um OK. E a gente vai lá para a transação EC24, tá? Ele já abre aquela classe que a gente pode modificar, que é aquela que termina com ext, tá? Então essa classe que termina com ext, ela herda da classe que não tem o ext, tá? Essa classe é gerada pela SegW, a gente não pode mexer. Essa classe a gente pode, tá? Então vamos lá. Vamos na parte dos métodos. Aqui a gente tem os métodos que foram herdados daquela classe. E a gente vai redefinir cada método desse, tá? Por enquanto, a gente só vai redefinir, a gente não vai colocar implementação, para o vídeo não ficar muito longo. Vou fazer um vídeo ensinando a implementar cada método desse, tá, pessoal? O método de criação da entidade, exclusão, pegar uma entidade, fazer uma consulta, né, mais de uma entidade e atualizar a entidade. Cada entidade tem seu conjunto de métodos aqui, ó. A parte da mensagem, a parte do cabeçalho e a parte do item, tá? Você não é obrigado a implementar todos os métodos, tá, pessoal? Você só vai implementar o que você usar lá na aplicação final, tá? Então vamos lá, eu vou redefinir um por um. Para fazer isso, clica com direito em cima do método e escolha Redefine. Aqui no método você vai deletar esse comentário, tá? A gente só vai salvar o método mesmo. Então, faça o mesmo para todos os métodos, tá? Então, vamos lá. Claro que assim, você poderia fazer esse procedimento quando você fosse implementar, tá, pessoal? Mas eu já vou deixar isso certo.
Pronto. Redefinimos todos os métodos. Se a gente abrir aqui essa pastinha, você consegue ver os métodos que a gente redefiniu. Agora a gente vai salvar e ativar tudo, tá? Então seleciona tudo e ativa. Pronto. Métodos ativados. Vamos voltar lá para a transação SegW. E o próximo passo, a gente vai registrar o serviço. Para registrar o serviço, você vai nessa pastinha aqui, Service Maintenance, vai abrir e vai clicar com o direito nesse GW_Hub. Selecione Register para a gente registrar. Aqui aparece essa tela, você não precisa mexer em nada, a não ser colocar o pacote aqui. Vou colocar o meu pacote e vou confirmar. Beleza, ele pede request, vamos seguir. Pronto. O serviço foi registrado, você pode dar duplo clique aqui e ver que ele está com status verde aqui, tá? Então está tudo certo. Agora o próximo passo é atualizar o projeto lá no GitHub. Para atualizar o projeto lá no GitHub, a gente vai precisar do ABAP Git. Eu já tenho um vídeo no canal ensinando como funciona, como que instala, como que usa. Eu vou deixar aqui no card, tá? Então vamos lá. A gente vai lá na transação. Vamos salvar antes aqui, né, o projeto da SegW, aperte Sim. E você vai ter que ir lá no programa que executa o ABAP Git, tá? Eu já criei uma transação aqui, né, zgit, que eu apontei lá para o programa, ou você pode acessar pela EC38 mesmo, tá, pessoal? É z abap git underline e systemd alone, tá? Vou executar aqui. A gente vai criar um novo projeto aqui no ABAP Git. Então, quando o projeto é online, você vem nessa opção, New Online, porque está lá no GitHub, né? Eu quero mandar para lá e quero puxar as atualizações também. Se você quiser trabalhar offline, também é possível, tá, pessoal? Então, vamos aqui no New Online. Ele pede a URL do seu repositório Git. Eu vou passar aqui a URL do repositório que eu criei lá. É essa aqui. Você vai informar o pacote. Então, vamos lá. Qual que é o pacote? Esse aqui. Esse é o pacote ABAP, onde eu joguei todos os objetos que a gente está criando, tá, pessoal? Porque o ABAP Git ele sempre funciona assim. Cada repositório ele é linkado a um pacote ABAP. Então, tudo que você fizer nesse pacote vai ser sincronizado com o seu repositório, tá? Então, você vai mandar tudo que você está fazendo para lá. E se você atualizar o repositório e quiser puxar essas atualizações, ele vai também comparar com esse pacote, tá? Então, é sempre centrado no pacote. Agora eu vou clicar nesse botão Create Online Repo. Ele já escaneia o pacote e já detecta tudo que a gente fez lá, comparado com a parte remota, tá? Então ele te mostra aqui que a gente criou vários arquivos, por isso que está com o status A. Você pode ver a diferença, né, entre a versão local e a versão remota. E está aqui tudo que a gente criou. Então, como que a gente faz para mandar alguma coisa que a gente fez no ambiente local para o repositório? Primeiro, a gente tem que dar um stage, certo? Então, vamos lá. Aí ele está perguntando que arquivos a gente quer colocar para fazer o commit, né? Como eu quero mandar tudo, eu poderia, né, selecionar um por um. Você pode voltar aqui também no reset. Ou clicar aqui para adicionar tudo e já fazer o commit. E, além de fazer o commit, de fato, ele vai fazer o push, que é para mandar para o repositório lá no GitHub. Então, vamos clicar aqui. Ele pede um comentário. Então, vou colocar aqui, criando o projeto na SegW e as entidades. Pode colocar aqui uma mensagem se você quiser. Coloca o nome, o e-mail, tá? Porque eu estou fazendo commit, tá, pessoal? Eu tenho autorização para fazer o commit nesse repositório. Como eu vou publicar para vocês conseguirem acessar, aí no seu caso, vocês só vão puxar
as atualizações desse repositório, tá? Você só faz essa parte se você tem permissão para gravar nesse repositório. Então, eu vou colocar aqui meus dados. Agora eu vou dar o commit. Ele pede aqui usuário, senha ou token, tá? Então coloque aí. Se você estiver fazendo commit, né, você tem que colocar essas informações. Vou dar um OK aqui. E pronto, ó. Tá falando que o commit foi bem sucedido, então esses arquivos já estão lá no repositório. Vamos dar uma olhada. Aqui está o repositório, então ele criou aqui o arquivo abapgit.xml, criou a pastinha src. Isso aqui é coisa normal do abapgit, tá pessoal? Ele cria essa estrutura dessa forma. E dentro dessa pasta src você tem todos os arquivos daquele pacote ABAP. Então as classes que a gente criou, os arquivos que a SegW gera, tá? Então tá tudo aqui. Concluindo, pessoal, a gente então criou o nosso pacote, criamos o nosso projeto na SegW, nossas entidades, entity sets, geramos os objetos, né, as classes que a gente mexe ali, coloca a nossa implementação, redefinimos os métodos, criamos o serviço e atualizamos o repositório. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui o que você achou desse vídeo, conseguiu criar o projeto aí também, deu algum problema, comenta aqui se você tiver alguma dúvida, tá pessoal? Se você puder, contribua com o canal, as informações estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais!